você ter a mente de um competidor. Quando tocar a buzina, então essa hora que eu vou virar um leão. Então eu acho que eu busco isso, né? Eu busco ter essa visão, então aí quando toca a bateria, irmão, você é meu amigo aqui fora. Quando toca a bateria dentro, eu viro um leão. Nossa, se eu tivesse pensado nisso na época, hoje o canal estaria muito maior. Sim, uma forma de trabalho, e eu sou prova disso, né? Tinha pavor de ser apenas mais um ser humano conduzido pela sociedade. Eu tava perdendo meu instinto humano, eu tava perdendo... Não poder ter uma audiência baixa. Eu nasci com a câmera na minha frente. E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao 14º episódio de Vibe Talk by João, podcast onde eu e o João converso com pessoas inspiradoras e que têm uma influência na sociedade. Hoje vai ser um episódio super especial e diferente, porque vai ser o primeiro episódio tete a tete, pessoalmente. E eu tô muito animado, porque querendo ou não, conversar por uma plataforma de vídeo não é igual a conversar pessoalmente com alguém. E eu acho que vai ser bem legal, vai ser um episódio muito especial. E é isso. Hoje nosso convidado é surfista, tem 19 anos e tem um futuro muito grande aí pela frente. Então, Fernando Júnior, valeu por ter aceitado o convite. Valeu. Ele foi meu professor de surf, a gente tá aqui em Maresias, eu vim ficar alguns dias e aí ele me ensinou. E tá sendo bem legal. Então é isso, vai ser um episódio muito legal. E começando, eu queria saber um pouco dessa sua quarentena. Que obviamente já tá durando uns 6 meses, mas mesmo agora com um pouco mais abertura, podendo surfar, podendo ir para um lugar, podendo ir para outro, mesmo assim tá tendo uma mudança muito grande, tanto no surf, tanto nas competições, tanto nas viagens. Como é que tá sendo esse período para você? Como é que tá sendo, acho que uma palavra muito que tá caracterizando isso aí é a adaptação, né? Adaptar o momento, como é que tá sendo para você? Cara, no começo foi meio difícil, porque... a prefeitura fechou a praia, fechou tudo, então a gente não tava podendo surfar. Então no começo da quarentena a gente ficou uns 20 dias em casa, fechado. Só que aí depois voltou ao normal, a gente voltou a treinar, surfar, voltou mais ou menos a rotina de treino. A única coisa que não tá acontecendo é os campeonatos, né? Os campeonatos todos pararam por conta do Covid. Mas é isso, continuo treinando. Meu dia a dia tá sendo surf, treino, quando o mar tá pequeno a gente dá aula, a gente tá treinando físico à noite também e é isso, cara. Tô me preparando forte aí pro ano que vem. Legal. Então, falando do ano que vem, já tem algum calendário, já tem alguma coisa preparada? Eu lembro que você tinha falado pra mim que sim, vai voltar próximo ano. Mas vai ser normal, como por exemplo um ano normal de competição, ou tem algumas adaptações aí? Sim, tem umas adaptações. Agora vai ser por continente, né? Então o circuito da WQS vai ser por continente. Então a gente só vai competir aqui na Sul-América e até o meio do ano. E os 3 primeiros do ranking Sul-América tem vaga no evento Prime, que é o evento de 10 mil pontos. Então vai ser muito importante a gente competir, se preparar bem pro ano que vem, né? Que a gente tem até a metade do ano pra ir com tudo e ficar entre os 3, pra se classificar pros Primes. E falando dessa preparação, como é que tá sendo sua preparação, igual você falou, física? Quando eu conversei com os atletas, com surfistas, por exemplo, a gente conversa que obviamente é muito importante você tá bem na água, tá bem surfando, mas que hoje em dia, mais do que tudo, também você tem que estar preparado fisicamente, preparado mentalmente. Como é que é essa sua rotina de treinos, agora falando da parte física? Cara, a parte física é uma parte muito importante, né? Que a gente treina para fortalecer a musculatura, pra gente ficar forte, para evitar lesão, enfim, pra gente ter força também, para fortalecer a musculatura. E é muito importante, cara, por isso que um atleta eu acho que é muito importante preparar, treinar físico, não só praticar o esporte que ele pratica, mas ter um preparo, né, antes. Então acho muito importante esse preparo físico e eu tô treinando com o Hugo, a gente treina à noite lá no instituto
E é isso, cara. Eu tô surfando aí no dia a dia, treinando e me preparando para o ano que vem. Engraçado que, por exemplo, eu que nunca tinha surfado antes, eu achava que surf era só remar um pouquinho, pegar a onda e você não precisa nada de físico. Aí eu fui surfar e aí precisa bastante, você cansa e você precisa ter um físico bom, importante. Tanto é que a gente faz, né, um aquecimento Sim, com certeza. antes da aula, então É importante. esses dias aí o João se preparou bastante, que aqueceu bastante. Verdade. Para qualquer esporte, né, tá cada vez precisando mais de todas as habilidades possíveis. E você tá falando do WQS, você está com agora só 19 anos. Em que ano você entrou na competição? No circuito da WQS, eu acho que uns 2 anos atrás eu comecei a competir. E como tá sendo pra você, tipo, tão jovem, você compete com gente, obviamente, mais velha. Como é que tá sendo pra você competir de fato, né? Acho que agora 3 anos você compete, mas mesmo assim tem uma competição maior pelo fato de ser também meio jovem. E como é que tá sendo pra você ter de fato uma competição tão importante, que tem olhares mundialmente? Como é que tá sendo? Cara, é muito importante a gente competir nesse campeonato, porque a gente compete com os melhores, sim. Pode cair na minha bateria um Kelly Slater, um Gabriel, então a gente compete com os melhores do mundo. Então, cara, é um privilégio poder competir o quanto antes, né, com esses caras para evoluir. E é muito bom, cara, competir com os melhores, né, porque eles puxam o nível da gente. E quando eu conversei com o Ian Gouveia, ele falou assim, na primeira vez que ele competiu, ele foi com tudo, só que aí depois que caiu a ficha dele, aí sentiu a pressão, e isso fez com que ele caísse um pouco e voltasse pro WQS, por exemplo. Você sente algum meio de pressão sabendo que você está competindo com, nomes tão grandes e, todo o preparo físico e mental também? Ou como você é jovem, você sabe, não tenho nada a perder, eu vou com tudo, e você não tem isso muito? Cara, acaba tendo um pouco, né? Porque quando você olha ali, você na bateria com, sei lá, um Gabriel, tipo os melhores, você acaba, ganhar desse cara deve ser sinistro. Então você acaba tendo uma pressãozinha. Mas eu tento me concentrar, ficar o mais tranquilo possível para tentar fazer meu trabalho ali, pegar 2 ondas boas e ganhar deles. Então acaba tendo um pouco, mas eu tento ficar tranquilo, eu tento me controlar assim pra isso não me atrapalhar, entendeu? O mental muito importante nessa parte também. E agora você falou, né, o Gabriel, o Kelly Slater. Você sente que tem uma diferença de nível muito grande entre o WQS e os top do mundo? E, por exemplo, como é que você acha que você poderia chegar nesse nível? Porque, obviamente, tem uma diferença, mas você sente que, por exemplo, o Gabriel Medina, de um cara no WQS, é um nível muito grande assim de ser chegado e uma meta muito difícil de alcançar? Sim, tem uma diferença assim de nível, sim. Só que acho que a gente competindo o WQS, o WQS também tem um dos melhores do mundo ali. Então tem uma diferença um pouco para alguns, mas tem muita gente que tá no mesmo nível de gente do WCT. E a competição em si dentro do WQS já deve ser difícil pra caramba, os níveis. Tem bastante atleta, né? Exato, porque geralmente também compete, tem muito cara do CT que compete os QS, então o nível do WQS não tá tão abaixo do CT, entendeu? Então é mais questão de treinar bastante e ir bem nos campeonatos para se classificar, né? Então não tem muito assim essa diferença. Claro que tem, né? Porque obviamente que tem os melhores do mundo estão no CT, então mas no QS também tem muito cara bom. Tem muito cara bom, certeza. Eu queria agora saber um pouco da sua história no surf. Conta um pouco como é que você descobriu o esporte e como é que foi essa evolução durante os anos. Então, eu comecei a surfar com 11 anos de idade e aí eu comecei a surfar através do incentivo do meu pai. Meu pai surfava, né, antigamente. Então, aí eu sempre ia pra praia com ele e tentava surfar.
E a partir desse momento aí eu comecei a surfar, eu comecei tipo a amar. Falei, não, é isso que eu quero pra mim. Eu jogava bola antes. Legal. E aí, cara, eu não parei. A partir daí desse primeiro dia que eu fui surfar, eu não parei. E aí só foi evoluindo, fui treinando, competindo, campeonatos. Aí fui me destacando e hoje eu tô aí competindo no circuito, evoluindo e tentando chegar no meu objetivo. Legal. E você falou que você começou com 11 anos. Foi um pouco difícil, porque hoje em dia, por exemplo, tem, não sei, moleque de 8 anos dando aéreo e, sabe, uns caras mó jovens já com um nível muito alto. Foi difícil você começar, querendo ou não, com 11 anos, é uma idade que, obviamente, você pode começar com mais. Eu conversei com o Bully, por exemplo, ele conversou com 13 anos, olha onde é que ele tá hoje, mas esse começo, assim, de adaptação, você ser novo no esporte e, ao mesmo tempo, já ter, sabe, atletas com um nível que já estão treinando há alguns anos, foi difícil chegar ao nível deles? Cara, na verdade, isso basta mais de você, assim, porque tem a questão, tipo, de evolução, né? Sim. Eu poderia ter começado antes, né? Como eu comecei um pouco mais tarde, tipo, é um pouco pior, né? Mas basta, tipo, eu querer, entendeu? Querer evoluir, tanto é que nesses últimos anos aí eu evolui bastante. Tem gente que começou bem antes, que eu já ganhei, então eu acho que vai mais da pessoa de ter a determinação de treinar, de se esforçar pra ir bem. E os campeonatos amadores, como é que era a sua colocação, qual era a sua performance? Por exemplo, você já se destacava, porque obviamente tinha vários atletas e não todos foram pro WQS, poucos saíram de lá. Você já se destacava, por exemplo, desde o começo, ou não, e isso veio nos últimos anos, por exemplo? Sim, exato. Quando eu era amador, eu nunca ia bem, assim. Eu perdia sempre bastante campeonato, porque tinha a molecada que surfava melhor, então eu tô começando a melhorar nos últimos 2 anos aí, de termos de resultado. Tanto é que no amador eu acho que eu fiquei em segundo no Paulista. Da hora. Então acho que nunca ganhei nenhum paulista, mas já ganhei, sei lá, municipal, enfim, mas eu acho que os meus melhores resultados hoje foi do ano passado. Eu fiz umas finais aí no Pro Junior. Legal. E me classifiquei, né, pro Mundial, então acho que esses últimos anos está sendo... eu me destaquei mais no profissional do que no amador. Legal. Sobre o WQS, obviamente que ganhar não é a única coisa que importa, ganhar a competição, tá bem colocado não é a única coisa que importa, e sabe, só se você tá lá e se você pensar toda hora na colocação e tipo, você tá só ganhando, você também, o mental não fica o melhor. Mas como é que foi pra você? Você queria, sabe, crescer nesse mundo do surf, ser um atleta, ser um surfista, e nesse começo você não em si ganhava campeonatos. O que te motivava pra continuar? E mesmo, sabe, não estando lá no topo da colocação, saber que um dia você podia chegar lá, o que te motivava nessa época? Cara, o que me motiva muito é eu querer ser, tipo, que desde pequeno eu tenho um objetivo de ser WCT, né? Viver do esporte. Então o que mais me motiva é poder estar evoluindo cada dia mais para chegar mais perto, né, do meu objetivo, que é chegar entre os melhores do mundo, né? Então o que mais me motiva é poder acordar todo dia cedo, treinar, dar o meu máximo ali no treino para eu evoluir e... Querendo ou não, fazendo alguma coisa que você ama, né? Sim, exato. Tanto é que o surf, cara, é uma paixão pra mim, porque eu acho que nenhum esporte você faz se você não gostar. Sim. Você não faz nada obrigado. E mesmo então... você fazendo obrigado, você não vai crescer no esporte. Exato. E como, eu amo praticar o surf, eu tenho grandes sonhos, então isso é o que mais me motiva hoje. Legal. E desde quando você começou no Instituto Gabriel Medina? Em que idade você entrou? Cara, eu comecei em 2017, eu acho que com
16 anos. Sim. E você ficou quanto tempo Eu lá? fiquei até 2018, fiquei 2 anos. 2 anos, legal. E como é que foi, por exemplo, eu tive a experiência, valeu vocês por dar essa oportunidade de conhecer lá o Instituto, e tem uma infraestrutura para os atletas e, sabe, é um espaço muito legal. Como é que foi para você conseguir entrar nesse negócio e o que o Instituto trouxe para você de diferenciado como atleta? Cara, a classificação para o Instituto tinha um circuito. Sim. Eu acho que os 5 primeiros do ranking que se classificava. Eu terminei, eu acho que em terceiro, e aí me classifiquei. E, cara, ter um instituto, poder treinar no instituto, a estrutura que o instituto tem, eu acho que é essencial, eu acho que é uma parada diferenciada, assim, porque tem toda a estrutura lá. Lá tem academia com todos os equipamentos, tem aula de inglês, tem natação, tem videoanálise, tem técnicos te olhando para te corrigir. Então, ter uma estrutura como o instituto, eu acho que se eu tivesse hoje lá, eu poderia falar para quem está hoje lá, agarrar essa oportunidade, porque é difícil, cara. Muitos queriam estar ali. Sim. Então, se você tá no instituto e não dá valor, porque, cara, o que tem ali não tem em nenhum lugar do mundo. É isso, exato. Então, as coisas que tem ali, os treinos, são essenciais para a evolução de um atleta. Então, nesses últimos 2 anos que eu participei do instituto, eu tentei dar o meu melhor, cara. Tanto é que eu evoluí esses últimos 2 anos através do instituto, entendeu? Então, é essencial você ter uma estrutura daquelas. Sim. E como, por exemplo, se o Medina tivesse na época dele toda essa infraestrutura, talvez as coisas fossem diferentes também. Como, igual você falou, agarrar essa oportunidade, porque obviamente tem vários surfistas aí, mesmo no litoral aqui, que tem esse sonho, talvez nem saibam de toda a infraestrutura e tantas portas que o Instituto pode abrir, né? Então, é uma infraestrutura bem legal e que também vai fazer, obviamente, eu tava conversando até com o Hugo, por exemplo. Imagina, daqui 5 anos, quantos atletas que saíram do Instituto vão estar lá no WCT. Sim. Principalmente pelo fato de, obviamente, diferenciar. Imagina, você ter um treinador lá com você, que importa com você fisicamente, mentalmente. Tem uma estrutura, né? Toda uma estrutura, que é muito importante. E eu queria saber um pouco essa sua relação com a família Medina, cara, porque eu vi que você tá sempre lá com eles. Conta um pouco dessa sua conexão com eles. Na verdade, eu moro, né? Eu moro com a família. Sim. E eu sou praticamente um filho adotado. Eu conheci o Charles desde pequeno, acho que desde os meus 11 anos de idade. Ele pagou uma inscrição de um campeonato para mim. E a partir desse campeonato ele começou a me ajudar. E aí comecei a ir todos os dias para casa dele, a gente ia surfar, ele me dava prancha, me dava quilha, me dava leste, enfim. E aí, a partir desse dia a gente começou a se relacionar melhor, assim. Ele começou me treinar. E, cara, hoje eu tô aí, hoje eu moro com eles faz acho que 3, 4 anos. Eu conheço eles já acho que mais de 6 anos, 7 anos, 8, então muito grato, né? Sou muito grato por eles, porque eu acho que talvez se eu não tivesse um pouco de ajuda deles, talvez eu não estaria onde eu estou. Então acho que eu vou até passar uma mensagem pra galera. Eu acho que se você tem a oportunidade e você tem que agarrar essa oportunidade como se fosse a última, entendeu? Porque a oportunidade tem uma vez na vida. E não deixar passar essa oportunidade, porque a oportunidade você vai ter uma, no máximo 2. Então acho que a gente deve agarrar as oportunidades. E foi isso, cara. Hoje eu moro com eles, eles são meus pais.
Sim. meus pais praticamente. E Legal. o meu pai, ele mora em Paúba. Sim. Minha mãe faleceu já há uns anos. E então hoje eles são minha família. Legal. E sobre essa motivação, obviamente, além de toda a estrutura para morar e para, sabe, ter paz lá, e deve ser muito legal. Eu queria saber de você como que é igual essa motivação no surf, ter, por exemplo, Medina lá do seu lado, um cara que ganhou 2 campeonatos mundiais, e não só pelo campeonato dele, não só pelo nome dele, mas alguém com uma experiência de vida incrível, ainda mais nesse mundo do surf. Como é que é essa motivação, agora falando dele em si? É que você obviamente convive com ele muito. Que motivação ele te dá diariamente e como é que é viver com ele? Cara, viver com o Gabriel tipo, é um privilégio, né? Sim. Porque você tem ali o melhor do mundo Uhum. do seu lado, entendeu? Caraca, Surfando sim. todos os dias. E, cara, o Gabriel ele me motiva muito porque eu me espelho muito nele. Sim. Pelo surf, por tudo que ele conquistou. Sim. Então, cara, é um privilégio assim muito grande poder estar ali com ele todos os dias. A gente surfa direto, ele mora na casa do lado da gente ali. Então a gente sempre tá junto, ele sempre tá me passando os toques. Quando a gente surfa, a gente sempre vai surfar em Paúba ou aqui mesmo em Maresias. Sim. E aí ele acaba me passando uns toques, algumas experiências que ele teve. Uhum. E, cara, sou muito grato a Deus por ter, sabe, essa oportunidade de ter ali o melhor comigo, né? Sim. Muito legal esse negócio de oportunidade que você tá falando, que sua trajetória em si pode mudar muito por você agarrar uma, não simples, mas uma oportunidade em si. Exato. E, por exemplo, talvez você não tivesse agarrado a oportunidade de ter ido pro instituto e morado lá com a família Medina, sua trajetória obviamente ia ser diferente. Não tô falando obviamente negativa, mas esse negócio de oportunidade é muito importante. E não só oportunidades grandes, mas oportunidades pequenas também em si. Coisas simples que às vezes podem mudar e abrir você a novas portas e olhares também. Isso é muito legal. Sim. Sobre a conversa, a gente conversou um pouco sobre essa parte mental também, essa parte da adaptação. Como é que tá sendo pra você e como é que foi pra você? A gente já falou sobre a adaptação, por exemplo, da pandemia, mas a adaptação propriamente de, sabe, tá sempre na estrada e uma vez você tá simplesmente lá e agora você tá tendo que competir, viajar o mundo, mudar de casa. E como é que você lida com essa adaptação? E como é que é para você estar sempre, sabe, mudando, e essas oportunidades obviamente tem muito lado positivo, mas também muda um pouco e você tem que se adaptar a novos lugares, novos olhares, novas visões. Como é que você, em si, como é que você consegue adaptar a novos cenários? Cara, eu gosto muito de viajar. Sim. É um pouco difícil assim, a gente se adaptar, mas eu acho que nos 2 primeiros dias de uma viagem, você já no 3º dia, acho que você já tá adaptado, né, com o lugar. É um pouco difícil porque a gente chega, geralmente a gente viaja para países que é outra língua, que falam outra língua. O horário é diferente, né? Tem um fuso horário, a onda é diferente, então a gente tem que se adaptar a tudo isso, né? Então, tipo, pra mim eu acho tranquilo, assim, porque eu já tô viajando já há um tempinho, então já tô um pouco acostumado. Sim. E isso, cara, pra mim eu acho bem tranquilo, assim. Eu gosto de viajar, eu amo o que eu faço. Então acho que não tem muita coisa pra adaptar, entendeu? Acho que eu já tô acostumado já um pouco. E um lado de ser atleta surfista é que obviamente você tem a oportunidade de viajar o mundo também. Exato. Como é que é pra você poder viajar o mundo como seu trabalho? E como é que tá sendo pra você nos últimos anos ter essa oportunidade, essa própria vida de, sabe, fazer o que você ama, surfar e ao mesmo tempo agora falando desses lados da viagem? Como é que você... Qual é a sua relação com a viagem e como é que tá sendo pra você viajar o mundo e conhecer novos lugares, novas culturas, fazendo o que você ama? Cara, é muito bom, né? Você poder viajar
certeza. E ainda com o objetivo de surfar, né? De fazer o que você ama. Então, pra mim, eu sou muito grato de poder viajar, conhecer novas culturas, novos lugares. Então, cara, é muito bom você viajar com o objetivo de fazer o que você ama, competir e depois conhecer um pouco do lugar, conhecer novos lugares. Porque eu acho que talvez se eu não surfasse, eu acho que eu não estaria viajando, né? Não estaria conhecendo um país novo, novas culturas, enfim, novos lugares. Eu acho que o surf me deu essa oportunidade. Legal. Muito legal. E como é que é a sua rotina em si, por exemplo, em épocas de campeonato? Você tem que treinar, você tem que focar em uma onda, você tem que viajar. E obviamente é uma vida, né, em essa época de competição muito corrida. E que você tem que sempre estar lá na estrada, sempre competindo, sempre com foco. E tem um monte de coisa, mesmo tão jovem, por exemplo. Como é que é pra você essa vida e como é que você, sabe, mesmo com tanta coisa e com uma rotina tão agitada, como é que você, sabe, foca, relaxa e foca no que você quer e não deixa, por exemplo, esse fato de ter tanta coisa, essas preocupações afetarem, por exemplo, seu desempenho? Cara, antes do campeonato, sei lá, acho que um mês antes, eu faço uma preparação física boa, treino também bastante. E aí vou viajar, cara. Eu acho que na viagem eu acabo relaxando, porque eu sei que eu já estou preparado, já tô focado, então não tenho por que eu ficar nervoso. Então eu acho que o principal é se preparar antes, né? Porque eu acho que viagens, enfim, o tempo de voo, essas coisas, tem esse estresse, né? Obviamente. Mas eu acabo relaxando, porque eu acabo chegando no lugar, descanso, e aí vou, treino, me adapto com o mar. E o campeonato é muito louco, né? Porque você entra numa bateria de 20 minutos e soma as 2 melhores ondas. E tem também prioridade, enfim, então você tem que estar muito calmo e muito focado para pegar a melhor onda, pegar a maior onda, porque essas ondas que valorizam, né, a sua nota, surfar melhor. Então o mundo competitivo eu acho que é um pouco difícil, assim, porque eu acho que você tem que ter essa calma, né? E aí que o psicológico vem, porque querendo ou não, você tem a técnica, todos os atletas têm a técnica, obviamente. A técnica não é a mesma, obviamente. Você tem uma técnica muito boa, você pode se destacar, mas não adianta você ser o melhor surfista no mar e não ter um psicológico bom. Eu vejo tem muitos surfistas muito bons que não conseguem competir. Quando toca a buzina, fica nervoso e isso afeta muito. Então é muito bom você ter um psicológico bom, entendeu? Você ter a mente de um competidor. Quando tocar a buzina, então é essa hora que eu vou virar um leão. Então eu acho que eu busco isso, né? Eu busco ter essa visão. Então quando toca a bateria, irmão, você é meu amigo aqui fora. Quando toca a bateria dentro, eu viro um leão. Então o que tiver de acontecer, o que tiver de fazer, eu vou fazer. Porque eu quero ganhar, né? Eu tenho sede de ganhar. E essa motivação, essa inspiração que faz os atletas se diferenciarem. Legal. E que hábitos você tem diariamente para ter esse equilíbrio mental, esse equilíbrio psicológico? Cara, eu treino bastante com lycra, né? Às vezes quando eu vou... igual agora tá tendo um surf treino aí dos atletas profissionais, inclusive o Ian, ele compete. Então a gente faz esse surf treino uma vez por semana. E é como se fosse um campeonato, né? Só que é um treino. Então isso acaba ajudando a gente, né? Porque a gente tem uma lycra, a gente sinaliza a bateria, toca a buzina, tem nota, então é praticamente e também não adianta, por exemplo, você treinar somente você indo lá no mar e pegando a melhor onda e só competir de fato quando de fato você tá lá na viagem e aí você não sabe muito como controlar. E obviamente, igual a gente tava falando desse negócio de competição e esses hábitos, e principalmente também agora na pandemia, que você ficou um tempo tão grande sem competir,
Eu quero ver, e obviamente acho que muita gente quer ver quem vai estar mais preparado agora, não somente igual antes da pandemia, talvez um atleta tenha sido melhor com você na bateria, tenha ganhado de você, mas depois da pandemia, principalmente nesses primeiros eventos, vai ser muito quem conseguiu adaptar mais esse momento, se preparar mais esse momento e, sabe, mesmo obviamente no lado negativo, ter feito o melhor desse momento e ter aproveitado para treinar o físico, psicológico, visualizar e tudo isso. Então, agora eu acho que esses campeonatos mais vai ser quem aproveitou mais esse momento de pandemia e não só não caiu, mas quem conseguiu crescer mais um momento que obviamente ninguém esperava. E agora você está com 19 anos, eu queria saber, pra gente quase acabar aqui, um pouco dos seus objetivos, tanto no mundo do surf, tanto fora do mundo do surf também. Conta um pouco o que você... Cara, suas metas. Minhas metas são competir ano que vem, até metade do ano. Se eu ir bem, se eu conseguir as vagas pros eventos primes, competir os eventos primes para me classificar pro WCT. Então, a minha maior meta é chegar no WCT. Legal. Então, meus planos pro ano que vem são esses. E é isso, cara. Só tenho que me preparar esse ano pro ano que vem. Sim. Que da hora. Pô, que conversa irada, mano. Mesmo tão jovem, 19 anos, você tem, sabe, tantas experiências e tantas aprendizados que você teve. Acho que a galera conseguiu se inspirar bastante, aprender muito sobre você. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente teve que parar um pouco aqui antes, porque tá chovendo. É o primeiro episódio aí que eu faço pessoalmente. Foi super, super legal. Então, obrigado de novo por ter aceitado. Foi uma conversa muito irada. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, 14º episódio de Vibe Talk by João. Tá sendo muito legal, eu dei uma parada por 2 semanas, mas tá sendo super legal, vou voltar agora. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E é isso, aproveitem o dia de vocês e até o próximo episódio. Valeu!